Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo diácono, prezados irmãos e irmãs, como é tradicional em todos os lugares, nós celebramos nestes dias da Semana Santa algumas chamadas assim para liturgia. São acontecimentos que não estão descritos no Evangelho, mas que nós podemos supor que aconteceram. A figura de Maria, a preocupação de Maria, desde as primeiras etapas da vida de Jesus, não a deixaria de fora do último passo de Nosso Senhor, que caminhava com a cruz nas costas para o Calvário. É tão bonito pensar nesse gesto de solidariedade de Maria. Primeiro, porque ela é a mãe de Jesus, e segundo, porque Maria tinha muita consciência da missão do seu filho. Por se tratar de um encontro tão espetacular, a Igreja quis torná-lo celebrativo. Foram muitos os encontros que Jesus realizou ao longo da sua vida, mas o único que celebramos com tanta piedade é o encontro de Jesus e de Maria. Desde o início da história da salvação, Deus foi o Deus do encontro. O Pai do céu nos criou e não nos deixou à mercê da sorte, e não nos deixou jogados por aí. Já no paraíso, quando Adão e Eva pecam, os dois começam a ouvir passos no paraíso, barulho de gente andando na grama, na relva, na folha seca das árvores caídas no chão. E logo naqueles passos eles identificam a presença de Deus. Adão e Eva se escondem e Deus lhes pergunta: por que escondestes? O pecado não foi feito para ser escondido de Deus. Se tem alguém que precisa saber do nosso pecado, é Deus. O nosso pecado deve encontrar-se com Deus para ser curado, para ser resolvido. Depois, ao longo da história da salvação, no Antigo Testamento, muitas tentativas de Deus encontrar-se com o homem. As tentativas de Deus são sempre realizadas com sucesso. Porém, Deus não tem da nossa parte o mesmo sucesso de nós irmos ao seu encontro. Nem sempre sabemos fazer isso. Os encontros de Jesus agora, já no Novo Testamento, na Nova Aliança, o primeiro encontro de Jesus, nascido de Maria, o primeiro olhar trocado da mãe com o filho, naquele curral que se tornou uma maternidade. Você que é mãe nunca deve esquecer, provavelmente nunca esquecerá, a primeira vez que você viu o rosto do seu filho recém-nascido na maternidade. Esqueceu a dor do parto, esqueceu as dificuldades da gestação. Os encontros, quando são marcados pelo amor, nos faz esquecer o sofrimento. Eles têm o poder de libertar o nosso coração
das amarras do passado dolorido. O primeiro encontro de Nossa Senhora foi com uma criança sorridente, uma criança esquentada pelo sopro do boi e dos animais daquele curral de Belém. Maria, quando contempla aquele recém-nascido, ela esquece todos os desafios que havia passado para chegar até ali. Maria, quando contempla o rosto de Jesus recém-nascido, ela esquece até mesmo da profecia de Simeão: uma espada de dor transpassará a sua alma. Pensemos no primeiro encontro de Jesus, Maria e José, quando retornaram de Belém para casa em Nazaré. Precisaram cuidar de tudo para cuidar de Jesus. O amor não pode esquecer da dimensão do cuidado. Amor que não cuida não é amor, e amor que não sabe cuidar é outra coisa, mas amor não é. Quando Jesus deixa a casa em Nazaré e vai anunciar o reino de Deus, já na sua idade dos 30 anos, os primeiros encontros de Jesus com os outros, à beira do mar da Galileia, encontra-se André, Tiago, João, Pedro, cada um com uma história, cada um com uma identidade, com uma personalidade. Jesus não escolhe os bons, Jesus escolhe a todos. No grupo dos apóstolos, tinham os mais preparados e tinham os mais simples. E cada um deles exerceu na missão de Jesus e na missão da igreja um papel fundamental. Até mesmo Judas foi encontrado por Jesus. E ontem eu dizia na homilia que o traidor Judas não foi sempre traidor. Quando Jesus o chamou, ele não era traidor. Mas Judas foi se acostumando com o sagrado. Jesus foi aproveitando da proposta de Jesus para encher-se de outras coisas meramente humanas. Jesus foi perdendo a dimensão do que era seguir Jesus. Judas era tão importante e talvez até bom no que fazia, que Jesus confiou a ele o cuidado da economia do grupo dos apóstolos. Fala o Evangelho de uma bolsa comum. Ali começou Judas a olhar para o dinheiro e a desviar os olhares de Jesus. Ali começou Judas a esquecer do essencial e buscar o superficial. Tentação de Judas pode ser presente em todos nós. Os encontros de Jesus foram modificando a vida de quem quiseram e de quem se deixou modificar ao encontrar-se com Cristo. Pensemos em Mateus, um homem que estava sentado na coleteria de impostos. As pessoas paravam perto dele para cumprir a obrigação do Império Romano de pagar o imposto altíssimo e superfaturado pelo próprio cobrador para tirar vantagem. Jesus foi o único que parou diante de Mateus e o chamou: vem comigo, me segue. O que convenceu Mateus a seguir Jesus? O olhar que Jesus depositou sobre ele. Nunca ninguém tinha olhado para Mateus com tanta compaixão. Todos olhavam para ele com ódio, com repugnância, com desprezo. Mas Jesus olhou diferente. E o próprio Mateus escreve: eu levantei, deixei tudo e fui seguir Jesus. Um dos apóstolos, São Mateus.
e também evangelista. Escreveu para nós a história de Jesus. O encontro de Jesus com Zaqueu, encontro bonito. Zaqueu, diz o Evangelho, era um homem baixinho, não tinha estatura, mas ele era baixo também no caráter. Quando nós dizemos fulano é uma pessoa muito baixa, porque ele vive no rodapé da vida, vive naquilo que é pecaminoso, que não tem dignidade e valor. Zaqueu não era só baixo na altura física, mas na altura moral. Subiu numa árvore para ver Jesus, queria ver do alto, queria ver Jesus de cima para baixo. E não é assim que o homem olha a Deus. O homem não olha a Deus de cima para baixo, mas da sua pequenez, de baixo para cima. Nós não somos maiores que Deus. Mas Jesus, mais uma vez cheio de compaixão, se dignou parar e erguer a cabeça debaixo daquela árvore e falar, trocar algumas palavras com Zaqueu. Bastaram 2 palavras: hoje eu jantarei na sua casa. Poucas palavras fez com que Zaqueu descesse e fosse embora preparar com a sua família um banquete e aguardar ansiosamente a chegada de Jesus para aquele jantar. Estando com Jesus à mesa, Zaqueu muda o rumo da sua vida. Promete recompensar todos que ele havia prejudicado, devolver o que havia roubado. Isso é conversão. Não é simplesmente eu arrepender do meu pecado, mas é também eu propor não repeti-lo, sobretudo quando prejudica. Depois, o encontro de Jesus, para citar somente alguns, com a mulher que havia sido apresentada a ele numa manhã, acusada de adultério. Todos com pedras para atirar. Jesus encontra, na verdade, não somente com a mulher, mas encontra-se com todos os fariseus. Da hipocrisia daqueles homens de atirar pedras, Jesus faz com que eles olhem, avaliem a própria vida e não cometeram então um outro crime. Depois Jesus fica sozinho com a mulher pecadora e diz: vai, ninguém te condenou, mas ninguém condenou porque Jesus não deixou. Mas disse Jesus a palavra mais importante: eu também não te condeno. Queria que nessa noite você escutasse essa palavra de Jesus diante dos tantos erros que a vida às vezes nos levou a cometer. Mas acrescenta nosso Senhor à mulher: vai e não peques mais. Deus é tolerante com o pecador, com a pessoa, mas Deus não tolera o pecado. Encontros que marcaram, encontros que mudaram, encontros que transformaram. Outro encontro transformador que Jesus realizou, o encontro com a samaritana. Era um dia de sol quente, Jesus estava atravessando a Samaria, parou junto de um poço e pediu que os discípulos fossem comprar alimento. Jesus sabia a cena que ia acontecer ali. Jesus quis ficar sozinho diante daquela mulher, porque não é do feitio de Jesus expor ninguém. E Jesus troca palavras com a mulher. Os encontros que Jesus realiza são encontros que acontecem de dentro para fora. Não é algo do exterior, não é algo de fora.
mas acontece de dentro, como uma espada que vai atravessando e arrancando muitas coisas do coração e fazendo a pessoa a enxergar com os olhos limpos, purificados, com o olhar de quem é amado. A mulher samaritana nunca tinha sido amada na vida. Talvez por isso ela corria de marido em marido, buscando uma forma de ser amada. E Jesus apresenta para ela: olha, essa carência só eu posso curar. Queridos irmãos e irmãs, tantos outros encontros Jesus realizou. Tantos outros encontros foram importantes na vida de Jesus e na vida de quem ele encontrava. E hoje nós vivemos um derradeiro encontro. Maria, estando em casa na manhã de sexta-feira, ela recebe a notícia de que o seu filho Jesus havia sido condenado à morte de cruz. A morte de cruz era uma condenação muito habitual para os bandidos, para as pessoas que tinham cometido algum delito grave. Era uma pena de morte. Maria sabia quão vergonhoso e quão triste era alguém morrer pregado na cruz. Certamente Maria tinha sido muito solidária a outras mães que viram seus filhos serem pregados na cruz e morrerem. Maria só tinha uma diferença das outras mães: o seu filho não era bandido. Mas para qualquer mãe não existe filho bandido, existe filho. E ninguém mais do que uma mãe luta para que um filho se encontre na vida, encontre o bom caminho, saia do erro, se liberte. Quantas mães não devem estar lutando, perto de nós ou longe de nós, porque não querem ver os seus filhos no suplício da cruz, da morte, da violência, dos assassinatos e de tantas outras coisas ruins por aí afora. Mães, coragem, a sua lágrima, a sua oração, a sua fé, o seu joelho calejado não ficará sem resposta diante de Deus. Já dizia o grande bispo de Milão, Santo Ambrósio, quando Santa Mônica foi dizer a ele que não acreditava mais se rezar por Agostinho fosse ter efeito. E Santo Ambrósio diz a Santa Mônica: minha filha, eu nunca vi dizer que Deus não se comova com as lágrimas de uma mãe. Tantas mães que choram por aí afora, desencontros com os filhos, que saem de casa, que abandonam, que no auge da rebeldia não querem nem saber de família. Uma mãe não vai desistir nunca de um filho. Amor de filho pode até fazer pouca falta para uma mãe, mas amor de mãe para um filho é insuportável, faz falta. Um filho não vive sem amor de mãe, se perde. Por isso Maria sempre foi encorajadora de Jesus, encorajadora de Jesus. Em todos os momentos Maria tinha uma palavra, mas Maria não foi a mulher do discurso. Maria foi a mulher da confiança, da entrega total. Maria foi a mulher dos gestos profundos e nobres. Os gestos de Maria falam mais do que as palavras de Maria. Por isso registrou-se no Evangelho pouquíssimas palavras de Nossa Senhora, mas os gestos realizados por ela valeram uma Bíblia inteira. E na manhã de sexta-feira, Maria, atravessando uma multidão,
De repente, numa encruzilhada da cidade de Jerusalém, ela avista o cortejo do condenado. Ela ainda consegue ver de longe o madeiro da cruz. E Maria não tem dúvida, ainda que não tivesse conseguido naquele momento ver o rosto do condenado. É Jesus, é meu filho, é um pedaço de mim. E a coragem do amor faz Maria atravessar a barreira dos soldados e chegar perto, aproximar do sofrimento, ver quantas ofensas falavam ao seu bendito filho. Ofender a mãe, ofender o filho é coisa grave. Queridos irmãos e irmãs, Maria viu as ofensas proferidas ao seu bendito filho. Doeu no coração de Maria 2 vezes, porque ela era mãe de Jesus e porque ela sabia que Jesus era Deus. E com Deus não se brinca. Ninguém caçoa de Deus e permanecerá impune. Por isso é pecado grave ofender a Nosso Senhor. Já está dito até por Jesus que jurar pelo nome de Deus é pecado grave. Doeu no coração de Maria a ofensa daqueles que não acreditavam em Jesus. Mas dói no coração de Maria ainda hoje. Jesus é tão ofendido, blasfemado. Jesus é tão colocado para baixo, para escanteio, como se ele não fosse ninguém. Hoje em dia pode-se falar qualquer coisa sobre Jesus, chamar Jesus de qualquer nome, ninguém se ofende. Às vezes até nós cristãos ficamos quietos. Mas fale de algumas pessoas por aí afora, fale de certas lideranças para ver. O mundo está virado e não pode ser assim. Não pode colocar a criatura no lugar do Criador. É pecado, e pecado que não deixará nunca de ser pecado. Maria atravessa aquela multidão e consegue parar aquele cortejo, porque Jesus tinha caído pela primeira vez. E teve Maria tempo de olhar para o Senhor. Teve Maria tempo de trocar olhares com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender a trocar olhares com Jesus. Por isso, enquanto vamos trazendo a imagem da Senhora das Dores, nós vamos cantar. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. A solidão de Maria, caminhar sozinha, sem nenhum amparo. Maria era mãe de um filho único. Maria era viúva a essa altura da sua vida. A solidão do amor que não desiste de lutar. E Maria caminhava sozinha, como esta imagem agora caminhava. Mas Maria encontrou-se com aquele que preenche e dá sentido à nossa vida. O coração de Maria lembrou naquela hora, quando viu seu filho todo desfigurado, com uma coroa de espinhos, com o rosto escorrendo sangue e suor, com os dentes quebrados de tantos socos recebidos,
com o corpo quase nu, carregando uma cruz e com as costas toda rasgada pelos açoites que levou. Era um corpo dilacerado. Maria pensou nas palavras da Escritura, no livro das Lamentações, que diz: ó vós todos que passais pelo caminho, parai, olhai e vede se existe dor igual à minha dor. Queridos irmãos e irmãs, a dor de Maria é única, é dela, mas Maria jamais despreza as dores e os sofrimentos de nenhum de nós. Cada um carrega a sua cruz, o seu sofrimento, e sabe o tamanho da dor que às vezes leva escondido no peito e no coração. É por isso que Jesus ensinou sabiamente a não julgar ninguém, porque nosso Senhor sabe muito bem que só Ele conhece o coração, a alma, a intimidade da pessoa e o tamanho da cruz que o outro carrega. Queridos irmãos e irmãs, não despreze o sofrimento de alguém, não ridicularize a dor do outro, não seja insensível diante do sofrimento de alguém. O sofrer é muito subjetivo, é muito pessoal, é muito da pessoa. Às vezes, para você, uma coisa pode ser resolvida tão facilmente e rapidamente. Para o outro existe um tempo maior. Para o outro existe um tempo de gestar, de amadurecer. Saber respeitar o tempo do outro é uma delicada e sábia tarefa de quem vive na graça de Deus. O que disse Maria para Jesus? Não foram registradas nenhuma palavra, nem de Jesus para Maria, nem de Maria para Jesus. Mas podemos intuir o que Maria diria a Nosso Senhor. Sobretudo quem é mãe pode intuir uma palavra de Maria muito mais facilmente, porque uma mãe, diante do sofrimento de um filho, ela sempre tem uma palavra que consola. Talvez Maria, olhando para Jesus, disse assim: meu filho, vai ficar tudo bem. Mas como poderia ficar bem se o fim de Jesus era morrer na cruz? Maria e Jesus sabiam que bem significava este. Maria era a única a essas alturas que acreditava na ressurreição. Todos os outros tinham sumido de Jesus. É tão fácil ter amigos, companheiros, presentes, quando tudo vai bem. Não se iluda com os encontros de mesa, de jogo, de barzinhos e de farra. Esses encontros e estes que te encontram nesses lugares não te encontram no caminho da cruz. Não te encontram e não irão te encontrar se por acaso você cair na sarjeta ou se você estiver na pior. O mundo está cheio de exemplo disso. Valorize quem é capaz de te encontrar na dor. Valorize quem é capaz de te dar ombro quando você não tem nada a oferecer. Maria ensina para nós que o outro sempre é merecedor do nosso amor quando este é desinteressado. Quando o amor é pautado pelo interesse, quando não tem o que oferecer, não tem a presença. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas trocam o certo pelo errado, o certo pelo duvidoso, troca a família pelas aventuras e assim vai. Olhe para Maria,
fique com aquele que fica com você. Fica com aquela pessoa que fica com você na dor e que te suporta nas horas mais difíceis, quando nada se tem a oferecer. Os olhares de Jesus e Maria não puderam ser longos. Mesmo contemplando Jesus todo desfigurado, Maria queria ficar ali, mas certamente veio algum soldado na brutalidade, empurrando Maria e dizendo: saia daqui, Senhora, não é lugar para você. Não sabiam com quem estava falando, mas também Nossa Senhora não deu um grito e disse: você sabe com quem está falando? Maria não precisava do poder deste mundo, porque ela era cheia do Espírito Santo. Maria não disse em alto e bom tom no meio daquela multidão: eu sou a mãe dele. Mulher equilibrada, Nossa Senhora, não chegou fazendo nenhum barraco, chegou serena, ficou serena diante de Jesus, chorou as lágrimas que muitas mães choram, aquelas que não escorrem nos olhos, mas que escorrem no coração. Maria teve força para ser forte diante de Jesus, a força que não vem dela, a força que todos nós podemos ter, e que muitas vezes na nossa vida de fé também nós dissemos: não sei de onde eu tirei forças para aguentar o que eu aguentei. Quem nunca disse isso? Se você é um homem, uma mulher de fé, você sabe que quem te segurou foi Deus. O cortejo para o Calvário precisava continuar. Não podiam ficar muito tempo se olhando, mas Maria, depois desse encontro último, vai até o fim. Não desiste nunca, Maria. E segue Jesus carregando a cruz debaixo de pauladas e de ofensas. E segue Maria atrás de Jesus. Maria tinha escutado Jesus falar: o discípulo não é maior do que o mestre. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Maria não foi na frente, Maria foi atrás rezando. Maria foi atrás agradecendo o Pai do céu. Maria foi atrás agradecendo o Pai por estar salvando a humanidade. Aproxime essas imagens para que os olhares de Maria e de Jesus possam penetrar o mais íntimo do nosso coração nessa noite e que nós possamos aprender a ir ao encontro de Jesus nas alegrias, nas tristezas, nas dores e nos sofrimentos. Ó olhares bendito, hoje nós te pedimos, Jesus ressuscitado do céu, olhe por nós. Ó amada Mãe Maria, ternura de Deus, Mãe que nós precisamos, também caminhamos no vale de lágrimas, no caminho do Calvário, nas incertezas e dificuldades da nossa vida. Não nos deixe sozinhos. Já rezava sabiamente São Bernardo de Claraval: nunca se ouviu dizer que alguém que tenha invocado a vossa proteção fosse por vós desamparado. A Senhora não abandonou Jesus, porque haveria de nos abandonar. Mãe das dores, Mãe da esperança, Mãe da confiança, Mãe da saúde, Mãe da paz, Mãe de todos os nomes, Mãe invocada em todas as raças, culturas e nações. Ainda hoje a Senhora tem vindo encontrar com os filhos, e vem encontrar com seus filhos nas aparições aprovadas pela Igreja, e em todas elas a Senhora comunica o que viu: um Deus que ama, um Deus que perdoa,
um Deus que quer transformar a nossa vida. Nos encontros com Nossa Senhora, nós encontramos Jesus, porque nos braços de Maria está Jesus. Nos braços da Mãe Maria, nós encontramos Cristo. E se encontramos Cristo, encontramos tudo, nada nos falta. Agora Maria caminha com Jesus, e Jesus caminha com Maria, e nós caminhamos unidos a eles. É a nossa caminhada que deve continuar, porque ainda teremos um último e definitivo encontro, o nosso encontro no coração da Trindade. Mas para chegar nesse último encontro, precisamos fazer como Maria, ter encontros de caridade, de solidariedade, encontrar com o sofredor, encontrar-se com quem precisa, fazer o bem, porque só o bem abre as portas do céu. E um dia nós queremos encontrar no coração da Trindade com Jesus e Maria. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, heredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Olhando para o Senhor dos passos, que Ele abençoe os nossos passos, não nos deixes cair no pecado, no mal. Cure as nossas doenças do corpo e da alma, dê saúde aos enfermos, perdão ou conversão aos pecadores, e nos ajude sempre, em cada momento da nossa vida. Por isso, estenda a sua mão para o Senhor dos Passos e cante. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Jesus amado, Jesus querido, Senhor dos Passos, te pedimos humildemente que daqui desta igreja, casa de oração, o Senhor possa ir ao encontro das casas do nosso bairro, entrar de mansinho em cada lar e fazer morada em cada coração, e trazer vida nova a todas as famílias, a todos os paroquianos da nossa amada paróquia São João Paulo II. Maria, Mãe, caminha também pelas estradas, ruas, ruelas, becos, morros e planícies do nosso bairro. E quando caminhar, vai deixando os rastros de amor, de bondade, de ternura, enxugando as lágrimas de muitos corações, de muitas mães enfermas, de muitos filhos doentes, de muitos sofrimentos tão espalhados por todos os lados. Bendita sejais, Senhora das dores. Cantemos enquanto incensamos a sagrada imagem. Bendita seja